Eu sou o Vitor Nascimento, educador físico, especialista em treinamento em casa, para vocês mulheres que já passaram os 40 anos, exatamente isso. Onde eu vou te ensinar qual que deve ser os primeiros passos que tu tem que dar para eliminar a flacidez treinando em casa, sem equipamentos e com apenas 25 minutos do dia de vocês. Eu recebo muito questionamento sobre alimentação. Alimentação após os 40, após os 50 anos, após os 60. O que eu devo comer de manhã? O que eu tenho que fazer ao meio-dia? Ou então eu tenho que tirar a janta? E eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Só que assim, meninas, o professor aqui é formado em educação física. E toda a experiência que eu tenho com alimentação é comigo mesmo. É comigo mesmo a minha experiência com alimentação. Tá? Eu não posso ficar falando para vocês o que vocês devem ou não fazer a respeito da nutrição de vocês. Eu dou pequenas dicas, tá? E esse é o grande motivo que eu estou trazendo hoje uma convidada especial. Então é o seguinte, eu vou chamar agora a nossa convidada, deixa eu ver se ela já está aqui. E aí a gente já vai chamar ela aqui, deixa eu procurar aqui. Que bom que tu está aqui conosco, tá bom? Que bom que tu está aqui com nós, a gente trocar essa ideia, essa mulherada aqui já fica alvoroçada, que quer trocar uma ideia, quer saber isso, quer saber aquilo. Posso tirar a janta? Posso fazer não sei o quê? Eu vou cortar o carboidrato. Não faz isso não, calma. Não. Deixa que a Nicole vai responder para nós aí, né? Então as meninas já estão aqui alvoroçadas aqui. Eu tava segurando elas na marra aqui, tá? Eu vou deixar a Nicole se apresentar um pouquinho para vocês aqui, daí a gente vai conduzindo a conversa. Nicole, tá contigo aí, se apresenta para essa galera aí. Então, tá bom. Eu agradeço primeiro o Vitor, que me deu essa oportunidade, né, esse convite. Achei muito interessante. Peço desculpa primeiro, né, pelos impasses, mas a coisa que acontece, né? Então, eu sou a Nicole, eu sou nutricionista, sou pós-graduanda de nutrição clínica e hospitalar, atendo em consultório, principalmente pacientes que buscam reeducação alimentar, passam por processos alguns de compulsão alimentar, é o mais comum, né? E estou à disposição hoje para tirar as dúvidas de vocês no que eu puder ajudar. Que legal. A gente vai conduzindo a história aí, tá, Nicole? Para a gente até pegar um veio dessa conversa sobre alimentação, tá? E a ideia aqui, meninas, é que a gente vai fazendo um bate-papo bem bacana, tá? Então, podem mandar algumas perguntas aí. Se ficar pertinente ao que a gente está falando, a gente vai envolver a Nicole para a gente fazer essa conversa aqui, tá? E a gente vai trocando uma ideia. Me conta aqui um pouquinho, Nicole, por favor, até para a gente esclarecer. O público que nos acompanha aqui são mulheres que já passaram dos 40, dos 50, dos 60 anos. Né? A gente sabe que o nosso organismo, depois dos 40 anos, depois dos 30 anos, nós vamos botar dos 40 aqui, porque hoje os 40, na realidade, é quase que os novos 20, né? Porque a galera tá tão ativa por aí, né? A grande maioria não tá, mas vamos botar que a galera tá ativa. E aí eu quero saber de ti o seguinte, tudo bem que a gente tá um pouco mais ativo, tudo certo, mas a gente sabe que o nosso corpo modifica, né? É natural que após os 30 anos, os estudos já afirmam que após os 30 anos o nosso corpo começa a morrer, né? A gente tem um pico, e aí após os 30 a gente entra num platô e começa a descer. É natural, é assim, é biologicamente falando, não tem como eu dizer que não e a Nicole dizer que não. É assim que funciona. Após os 40 anos, Nicole, a gente tem que seguir um padrãozinho um pouquinho diferente da nossa alimentação para conseguir atingir os resultados com o treinamento? Ou a gente segue o mesmo padrão quando a gente tinha 20, 18 anos? Não, né? O ritmo ele é totalmente diferente, como tu mesmo comentou agora, né? Não posso comparar uma pessoa que tem 20 anos, um metabolismo de quem tem 20 anos com o metabolismo de quem tem 40 anos, né? Então, o corpo começa a sofrer com os danos a que ele vai sendo exposto, né? E pode ser só da alimentação, os danos de uma má alimentação que vieram já antes antes dos 40, como pode ser outros anos aos quais a gente está exposto sempre, né? E sim, o metabolismo funciona de forma diferente. Então, para ter um envelhecimento saudável, porque daí a gente já inicia esse processo de envelhecimento,
é interessante que tenha uma mudança na alimentação, uma mudança na visão sobre a alimentação, bem como iniciar atividade física, né? Para quem ainda não iniciou, né? Para envelhecer com qualidade, para evitar o surgimento das doenças crônicas, diabetes, colesterol, hipertensão, que é o que mais atinge a população brasileira, é importante ter essa mudança de hábitos. Sim. Que legal, né, gente, que a Nicole tá falando. Porque isso são as doenças que eu falo, as doenças aproveitadoras, né? A galera fala, porque eu tenho diabetes, porque eu tenho hipertensão. Gente, isso são doenças que se aproveitam do nosso sedentarismo. Elas se aproveitam. O que mais mata no mundo hoje não é a hipertensão, não é o diabetes, não é sei lá, a obesidade. O que mais mata no mundo hoje é o sedentarismo. É o ficar sentadinho no sofá, é o ficar na caminha, é o fazer nada. É isso que mata. E aí, em consequência, vem as desculpas, né, Nicole? Ai, tu vê, ai, não sei o quê, ai, não sei o que lá. Só que no somatório dessas desculpas, a gente vem acarretando em vários danos, que nem a Nicole falou, em vários danos para a nossa saúde. Então, a galera começa a treinar lá com seus 40 anos de idade, que tá tudo certo. Se tu começou com 50, tá tudo certo. Se começou com 20, tá tudo certo. O negócio é tu começar. Só que tu esquece que, às vezes, tu fumou até os 30. Tu fez um uso abusivo do álcool até, sei lá, teus 25 anos de idade. A tua saúde vai te cobrar. E talvez o teu processo do treinamento não vai ter a mesma velocidade do processo da vizinha, do processo da colega, do processo da irmã. Ai, mas eu estou treinando ao mesmo tempo que a Joaninha e não consigo o resultado dela. Porque o teu corpo é teu corpo. Não é isso, Nicole? É assim que funciona. Eu estava comentando antes de conseguir entrar aqui a respeito da galera que vai na Nutri, né? Vai tu que eu te sigo, né? Aí a filha de 20 vai na Nutri e a mãe que tem 58, não, vou fazer a tua, minha filha. Como é que funciona isso, Nicole? Me conta aí. É bem complicado. E é muito comum isso, é muito comum. Porque o meu marido foi, então eu vou seguir a dieta dele. Porque a minha filha foi, vou seguir a dieta dela. Existem alguns padrões no guia alimentar da população brasileira que a gente pode recomendar para todo mundo, né? É um guia, é disponível para quem quiser, mas ele traz coisas básicas, não traz uma dieta calculada e individualizada. Então, tu não vai ter o mesmo rendimento que se tu tivesse uma dieta específica para ti. Os alimentos podem ser os mesmos, talvez, só que as quantidades vão ser diferentes. E as estratégias nutricionais para cada um são diferentes. Porque cada um vai ter um objetivo diferente, uma composição corporal diferente, uma história de vida diferente. E isso tudo vai influenciar na hora da gente prescrever a dieta. Então, a dieta do colega, da mãe, do pai, não é a mesma que é para ti. É exatamente Isso é uma isso. coisa que é bem legal Entendam de deixar uma claro. vez por Entendam de uma vez por toda isso, gente. Entendam de uma vez por toda. Principalmente depois que a gente já passou dos 40, 50, 60, gente. Vocês têm que compreender que a nossa dieta, eu estava comentando que eu sou educador físico. Eu dou pequenos pitacos sobre alimentação. Eu procuro não ser evasivo na tua profissão, assim como eu tenho certeza que tu também tenta não ser evasivo na minha, para que a gente tem que respeitar eu tenho que respeitar os meus limites. Mas o que eu sei é que depois dos 40 anos eu tenho que priorizar a minha dieta em proteína. Estou correto nisso? Porque eu preciso de músculo. E aí já entra na minha opção. Porque após os 30 anos eu perco músculo. Sim, Certo? sim. A dieta ela tem que ser ajustada aos níveis de proteína. Conforme vai indo, né, a senescência, chegando à terceira idade, o processo de envelhecimento do idoso, a gente calcula sim um pouco mais. Só que aí eu quero abrir um parênteses, porque aí tem que analisar as condições clínicas de cada paciente, Isso né? aí. E aí volta a história da individualidade de novo, né? Os padrões é que sim, se aumenta pela degradação de massa muscular. Mas a gente sempre tem que olhar a história clínica para ver quanto a gente vai aumentar. É isso aí. Entenderam, gente? Então agora eu vou comer só carne, frango e peixe. Pô, mas será que tu não precisa... Apagou minha luz aqui. Será que tu não precisa inserir o carboidrato um pouquinho mais? Entendeu? Será que tu não precisa fazer isso? Tu não precisa fazer aquilo? Será que não tá faltando vitamina aqui? Não tá faltando vitamina ali? Então, vocês têm que compreender essas particularidades.
né? Que é o que eu mais... às vezes eu respondo, eu tento responder mais perguntas de nutrição no presencial e no online do que até da atividade física. E eu sempre boto um freio. Calma, gente, eu não posso ir demais, né? Me conta assim, até já surgiu aqui, ó. Já surgiu a primeira pergunta, deixa eu buscar aqui. Vitor, eu tomo leite batido com banana e aveia. De manhã, isso? Não, logo cedo, antes do treino. Eu tomo leite batido com banana e aveia. É correto? Tenho 63 anos. Sim. Não é, não é uma Contigo. refeição errada. Não é Sei. uma refeição errada, né? É uma refeição que tu vai ter fonte de vitamina, vai ter fonte de fibra, fonte de carboidrato na banana, e o leite vai te dar proteína e gordura, que são nutrientes importantes e essenciais, né? Não é uma refeição errada. Inclusive, Exatamente. a gente recomenda bastante. Viu só? E o que eu falo sempre? Você tem que cuidar para vocês não ficarem com a mesma refeição. De manhã então eu vou comer sempre isso. O porquê disso? Porque é muito provável, muito suscetível que tu vai desistir do processo todo. É muito provável. Se tu não tiver estratégias, tu vai desistir do processo. Pô, por que será que amanhã eu não posso fazer um omelete com uma fatia de queijo, com uma fatia de pão? Ai, professor, pão! Gente, o pão é o carboidrato que vai te dar energia para te fazer tua atividade física. Entendeu? Tu não pode se apavorar. Agora tu não vai me comer 2 cacetinhos de noite. 2 pãozinhos franceses, a gente fala cacetinho aqui, né, Nicole? 2 pãozinhos Sim. franceses, né, gente? Nem vocês falam pro restante do país aí. 2 pãozinhos franceses de noite se tu tá querendo emagrecer. Então, são esses pontos, né, Nicole, que a gente tem que saber onde é que Tem tá que as casinhas, trabalhar. né? Tu né? pode comer todos os alimentos, mas não todos em todos os momentos do dia, né? Isso que tu falou de variar as refeições, de aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes dentro da tua dieta é muito importante. Então, por exemplo, vai comer 4 frutas ao dia, né? Um exemplo básico, não come 4 frutas iguais, come frutas diferentes, varia ao longo dos dias, varia o café da manhã, troca o café da manhã, né? Troca o modo de preparo do café da manhã, né? É muito comum hoje em dia as pessoas comerem ovos cozidos de manhã. E aí come todo dia ovo cozido, né? Tu pode variar esse preparo, né? Pode fazer de uma forma diferente ou pode comer ele em outro horário também, para mudar. Não precisa ficar preso naquele esqueleto daquela dieta montada que deu certo para uma pessoa. E aí, de repente, tá te prejudicando nos teus resultados porque ela não é uma dieta feita para ti. Ou até em muitos casos, né, Nicole? Até tu atinge um resultado, mas como aquela dieta não é propensa para você, tu atinge o resultado, chega num pico e daqui a pouco tu começa a descer de novo, né? Começa a decair. Uhum. E dependendo como é que é, né, essa restrição alimentar, ficar restrito a um grupo pequeno de alimentos, te faz desistir, como tu mesmo comentou, né? Porque é frustrante, né? Eu quero comer tal coisa, mas basta, posso comer essa dieta insossa, parece, né? Mesmo sem cor, sem vida, não. Não é assim. Nicole, até eu tinha anotado aqui, e eu quero que tu fale um pouquinho para nós sobre as famosas dietas restritivas. O que que tu acha sobre isso dentro da tua profissão? Eu tenho a minha ideia sobre dieta restritiva, eu defendo muito, tá? Eu não vou falar, eu defendo Uhum. muito, tá? Mas eu quero que tu dê realmente a tua opinião como profissional para uma mulher que já passou dos 40, que tem uma vida normal, que treina, sei lá, quantas vezes por semana, 40, 50, 60 anos. O que tu me diz sobre a questão das dietas restritivas? Eu acho que as dietas restritivas, para a maioria dos pacientes, é muito difícil ela dar resultado. Não são para todos, Segura aí. né? Segura aí, Nicole. Por favor, repete. Para a maioria dos pacientes não dá resultado, né? Existe um percentual que consegue, só que não são todas as pessoas. Tem que pensar o seguinte: tu tem a tua história de vida, né? E nós, desde muito pequenos, principalmente nós mulheres, nós somos cobradas pela nossa aparência, por não sei o quê, por isso, por aquilo. E às vezes, desde pequeno, a gente já começa a botar na cabeça da gente que comer certos alimentos é ruim, né? E a gente já começa a criar, parece, uma relação não tão boa com a comida, não tão boa com a balança. E por que será que se eu tirar tantas coisas e colocar mais mitos, mais coisas na minha cabeça, né? Restringir mais ainda, por que daria certo? Por que uma dieta que eu tenho que comer, sei lá, 30 gramas de banana, sendo que eu tenho que cuidar dos filhos, eu trabalho fora,
eu faço exercício físico, como é que eu vou levar uma balança e vou cortar 30 gramas de banana, né? Então, assim, ó, praticar o conceito do comer intuitivo, né? De pensar que existem mais alimentos, que nem sempre aquela tem que ser aquela quantidade exata, aquele grupo exato, aquela gramagem exata, né, para funcionar. Tem outros conceitos que a gente pode trabalhar antes. Pode chegar o momento dessa dieta calculada, mais restritiva, mas a tua relação com a alimentação tem que estar melhor, né? Tu tem que te relacionar mais com essa questão da prática da atividade física e da alimentação. Tu não pode mais enxergar o alimento como uma coisa ruim, né? Alimentos como o mocinho, não tem isso, né? Tu tem que melhorar a tua relação com a alimentação e aí sim, né? A gente pode começar a trabalhar às vezes certas restrições para atingir resultados. Mas isso não pode durar para sempre, né? Seriam estratégias a curto prazo. Olha só. Viram só, gente, a questão da questão restritiva, né? Eu digo muito, né, que a gente vive num país que cultua a beleza, né? Que cultua a beleza, que isso se torna bastante prejudicial de um modo geral. A gente pegou férias, a Suelen e eu, e o nosso filho, a gente foi para Búzios, Rio de Janeiro. Nós fomos a Búzios, e aí automaticamente quando tu vai para o Rio de Janeiro, o que eles te vendem do Rio de Janeiro? O corpo bonito. Eles te vendem o corpo bonito. As imagens que tu vê na televisão, na novela, no jornal, é o corpo bonito. O corpo escultural dos cariocas. E aí, a gente entrou na praia, assim, eu nem falei nada pra Sueli. A gente entrou na praia, eu fiquei olhando, né? Bom, deixa eu ver se eu tô legal, né? E aí, gente, não é por aí. Cada corpo é um corpo, cada pessoa tem a sua beleza. Eu não adianta o Vitor querer atingir os resultados do sei lá quem aí, do Arnold Schwarzenegger lá, e se eu não vou conseguir chegar, se eu não consigo fazer uma rotina de treino, se eu não consigo fazer uma alimentação, não adianta eu inventar na minha mente que eu quero ser a Graciane Barbosa. Entendeu? Porque eu tenho meu biotipo, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como é que tu consegue seguir uma rotina? Tu consegue eliminar o sal da tua vida? Tu consegue eliminar o refrigerante? Começa com um pouquinho, né? Começa com um pouquinho e aí vai saboreando os pequenos resultados que tu consegue, né? E é isso que a maioria, principalmente as mulheres, eu vou dizer agora, principalmente vocês mulheres, vocês têm dificuldade de saborear os pequenos resultados, saborear as pequenas conquistas. Gente, quando vocês começam a treinar, quando vocês começam a tomar a quantidade de água correto, o simples fato, como uma aluna minha, Nicole, uma aluna minha, tá? Na realidade foram dois casos, mas eu vou contar para vocês os dois casos. Uma aluna minha começou a tomar a quantidade correta de água, sumiu a dor de cabeça dela. Ontem eu falei isso na live. Sumiu a dor de cabeça dela em questão de uma semana. Ela entrou na mentoria comigo e disse assim, meu Deus, Vitor, sumiu minha dor de cabeça. Só tomando a água correta. O segundo, de outra aluna, foi o seguinte. Professor de Deus, sumiu minha prisão de ventre. Só fazendo atividade física, tomando água e se alimentando, eu não chamo regrado, tá? Com as minhas alunas eu não chamo alimentação regrada. Eu chamo alimentação adequada. Uma alimentação adequada. Eu digo que vocês não estão entrando num processo de dieta, e sim um processo de adequar a alimentação de vocês à rotina da vida de vocês. Então, é saborear isso. Caramba, eu dormi. Caramba, não tenho mais dor de cabeça. Caramba, eu consigo ir no banheiro. Isso é vitória, gente. Né, Nicole? E engraçado que isso é a junção, né? Da nutrição, da alimentação e da mudança de hábito que vem através da mente, da psicologia, né? Só, né? É incrível, né? Me conta aqui, Nicole. E essa mulherada aí, tá? Que acha que tem que cortar a janta para emagrecer? Me conta aí. Não Ó, ele tem chegou a se jogar para trás ali. Não façam isso! A caloria ela é igual de manhã, de tarde, de noite, né? E aí agora eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho até interessante. Acho que o Vitor vai conseguir complementar bem essa parte para mim. Durante a noite a gente também tende a perder um pouco de massa muscular, né? Durante o sono, quando a gente está em repouso. E se tu não faz uma janta adequada, tu não precisa jantar 11 horas da noite, tu pode jantar mais cedo, né?
Só que se tu não te alimenta, o teu corpo vai buscar energia aonde? Os primeiros estoques que teu corpo vai tirar é aquele que está armazenadinho dentro do fígado e depois ele vai buscar o que está armazenadinho dentro do teu músculo. Então, quando tu tá fazendo o teu exercício, que a mulherada também quer, né? Ai, tô flácida, né? A flacidez é um problema que incomoda muito. Então, assim, ó, se tu cortar a janta, além de tu prejudicar o teu processo de emagrecimento, porque tu vai estar colaborando para a degradação da tua massa muscular, então tu pode estar perdendo ela, né? Então, teus resultados não vão ser tão bons e a tua perda de peso vai ficar prejudicada também, porque tu vai desacelerando o teu metabolismo dessa forma. Que nem eu falei, tu não precisa comer uma ceia de Natal todos os dias. Tu pode ter uma refeição um pouco menor à noite, talvez, né? Em densidade energética, até pra tua hora que tu for dormir, tu não tá pesado, não se sentir mal, não ter dor de cabeça, não ter azia, não ter refluxo, né? E um pouco mais cedo. Lógico que daí o volume dessa refeição é de acordo com a tolerância de cada paciente. Mas sim, gente, jantem, pelo amor de Deus, e pode jantar pão, pode jantar aveia, pode jantar uma batatinha. Não vai prejudicar ninguém jantar isso. Ouviram, gente? Isso é extremamente importante, né? O que a Nicole está falando. E a gente ouve cada coisa, assim, né, Nicole? Até no presencial, quanto no online, né? O cuidado que eu tenho com as minhas alunas em botar na cabeça dela que, primeiro, tem gente que não janta, tá? E aí vamos botar assim, ó, não jantou. Vamos botar que essa pessoa fez a refeição última dela, sei lá, 5 da tarde. Até às 5 da manhã já bateu 12 horas. E aí tu pede para essa pessoa assim, ó, ô Maria Joaquina, tu tomou café da manhã? Não, não tomei. Me faz mal. Me faz mal o café da manhã. Tá, mas e que hora tu vai comer? Só vou almoçar. Conta, gente, quantas horas tu ficou sem se alimentar? Nicole, para não deixar para mim, o que o corpo vai fazer depois de 15 horas? O que ele vai fazer com a primeira refeição? A primeira refeição dele, ele vai devolver pro músculo. Na primeira, ele vai alimentar o cérebro que vai estar prejudicado. Antes Não de vai mais nem pensar nada, ele vai direito. alimentar o cérebro que está prejudicado, né? Coitado. E depois, ele vai devolver pro músculo aquilo que vocês consumiram de lá primeiro. E Primeiro depois ele ele não vai volta. fazer, e depois ele não vai Oi? fazer uma reserva de gordura, pensando assim, E meu Deus, depois ele essa vai louca desvairada vai me deixar sem comida de novo. Então, ao invés dele usar aquilo ali para circular, beleza? Olha, ela tá. Pensa assim, ó. Tu recebe um salário. Todo mês tu recebe o teu salário. E aí tu gasta o teu salário, porque tu tem salário para gastar. Aí, de repente, sei lá, tu perdeu o emprego e aí tu não recebe salário e tu tem alguma coisa guardada. Tu não vai gastar aquilo livremente, tu vai guardar. E quando entrar, tu vai pagar as tuas despesas básicas e o resto tu vai segurar. E o teu corpo vai fazer a mesma coisa, porque um dos primeiros sinais de morte para o nosso corpo é a fome. Então ele acha que está Escutem, morrendo. escutem isso, gente. A galera aí que só almoça e janta, escutem isso, pelo amor de Deus, cara. O professor, eu falo, Nicole, sabe quantas refeições eu já fiz hoje e eu não jantei ainda? Eu vou jantar depois da live. Eu já fiz 6 refeições. Já fiz 6 refeições, ninguém acredita. Já fiz 6. E a minha refeição, gente, eu comi de tarde, era 3 da tarde, eu comi um chocolate de proteína. É uma refeição. Às 5 da tarde, depois de mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas, eu comi 2 ovos. É uma refeição. E agora eu vou jantar. Aí, meu professor, já é 9 da noite? Não, mas não quer dizer que é 9 da noite. Quer dizer que eu tenho que alimentar o meu corpo, porque depois eu vou dormir. E tudo isso, eu estou mentindo, Nicole, tudo isso que eu vou comer vai ir para o meu músculo, vai repor tudo que eu tenho que repor de vitaminas. E aí, de manhã, eu vou fazer uma boa refeição para começar o meu dia de novo. Não é o Com processo, não é certeza. esse natural? É assim, é exatamente assim. Tem que avaliar, né? Tu tem um gasto muito grande. Quanto mais tu gasta, mais tu tem que consumir. Quanto maior o meu custo, mais dinheiro eu preciso, né, para me manter. E é assim que funciona com a alimentação da gente também. Olha só que legal, né? Eu vou entrar num ponto agora, tá, Nicole? Que um dos últimos pontos, a gente está quase chegando nos finalmente aqui, porque o Facebook nos dá um limitador de tempo também. E daqui a pouco ele acaba com nós no meio do caminho. Então, Ah, vamos tá. chegando finalmente.
Eu quero que tu fale para essas mulheradas aí que, primeiro, eu sempre falo e elas já sabem disso, não existe mágica, né? Então, eu quero que tu fale um pouquinho sobre a suplementação alimentar. Em que momento que realmente eu vou suplementar? Que já está falando o nome, né? Suplementar é algo que eu não consigo. E aí eu tenho que pegar um pouco mais, né? O complemento, eu tenho que complementar aquilo ali. Em que momento que eu vou usar esse complemento? Em todos os fatores. Para emagrecer, para não sei o quê, para todos os fatores, tá? Me conta aí um pouquinho com essa galera. Então, a suplementação, ela veio, né, ultimamente, tá bem em alta, e ela acontece principalmente nas pessoas que querem ganhar massa muscular, né? E isso aconteceu primeiro porque essas pessoas têm normalmente uma rotina de treino mais exaustiva, mais cansativa, e a densidade energética delas, ou seja, a quantidade de calorias que elas têm que consumir num dia é muito grande, e na alimentação se torna às vezes difícil, o volume das refeições se torna muito grande, e a pessoa não se sente tão confortável. Então a gente parte daí. Aí agora vou deixar para vocês refletir uma coisa. Se tu quer emagrecer, partindo, pensando nisso, né? É colocado um suplemento para pessoas que têm uma necessidade energética grande e não conseguem suprir na refeição. Se tu quer emagrecer, será que é necessário tu comer alguma coisa em pó, industrializada, que vai ter açúcar, que vai ter passado por N processos, ao invés de fazer uma refeição? Ou, pior, que eu vejo, é assim, ó, entrou na academia, tem ainda bastante coisa, né, para acontecer, recém começou, tá do zero, e compra o suplemento porque acha que o suplemento vai emagrecer. E na verdade não é assim, tu só tá comendo uma caloria a mais, que de repente tu não precisava. Né? Na maioria dos casos, a gente entra com a suplementação quando o gasto é muito grande e a gente não consegue suprir na dieta. Que daí tu vai lá ver, a pessoa tem 7, 8 refeições, um gasto de 4.000 calorias, e aí pensa comer um bife gigante no almoço, um bife gigante na janta, comer ovos no café da manhã, comer não sei quantos pães, torrada, enfim, é um volume muito grande. Às vezes se torna muito difícil. Então a gente entra com a suplementação. Nesses casos, onde vai ser mais difícil a pessoa conseguir, para ser mais confortável para ela, mais prático, e a gente pode entrar também com a suplementação nos casos das pessoas que não conseguem, não tem tempo de comer, não tem tempo de fazer uma refeição, a vida é muito corrida e, bah, olha, não consigo sair do treino e fazer uma refeição dentro de 2 horas, né? Não tem como, é inviável. Aí a gente pensa em suplementos, em alguma coisa para repor, ao invés de comer comida. Só que o suplemento ele entra no lugar da comida. Ele não entra no lugar de como sendo um a mais, um plus para tu emagrecer. Ele é um alimento num formato diferente. Basicamente é isso. O uso do suplemento, né? E usado só então em casos específicos, e daí é interessante que seja avaliado a necessidade de cada pessoa. Porque umas pessoas vão usar 30 gramas, umas pessoas vão usar 15, e isso vai variar de acordo com o que ela consegue tirar da alimentação e o que ela está consumindo em termos energéticos e o que ela está gastando. E aí se faz o cálculo para saber quanto é o ideal. Mas num primeiro momento é muito difícil sair no pontapé inicial usando um suplemento. Muito difícil. Que bacana, Nicole, a tua explicação, porque é uma explicação, realmente tu tá entrando, que é o que eu falo para elas. Quando a gente tem uma profissional, tu entra realmente no assunto e tu consegue explanar ele, né? É que nem quando eu faço live com a Suelen, né? Eu falo sobre a mente, mas eu falo só superficial, aí ela vem e consegue entrar. É exatamente o que tu tá fazendo agora. A primeira pergunta que eu falo para uma pessoa que vem pedir para mim sobre suplementação, eu falo assim, ó, eu dou outra pergunta para ela assim: como está a tua alimentação? Eu disse, não, então para tudo. Para tudo. Se tu tá começando a tua resposta fazendo esse A gigante, é porque alguma coisa tá errada. Errada. Exatamente. Tu falou do ponto assim, tem a galera que toma a proteína ali porque às vezes o dia é muito corrido. Eu sou um desses casos.
Eu saio do meu treino, eu faço meu whey, de tarde, às vezes eu estou muito corrida, eu pego uma barra de proteína, porque o dia se torna corrido e eu não consigo ir lá preparar um bife de frango. Eu não consigo ir lá fazer um ovo. Eu não consigo pegar uma banana com aveia. E aí, então, eu me uso dessas estratégias para conseguir estar com a minha alimentação em dia. Porque para mim me faz muita falta hoje eu não comer de 3 em 3 horas. Quando eu percebo que deu 4 horas, eu estou desesperado de fome. Desesperado, porque o meu corpo se habituou, eu acostumei meu corpo a isso, né? A fazer esse processo de fazer a alimentação de 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, eu fazer esse processo. E no momento, né, Nicole, que a gente consegue fazer esse desenvolvimento da nossa mente e da nossa alimentação, fica tudo mais fácil, né? Porque até eu vou tocar num outro ponto que eu quero que tu explique também pra galera. A galera confunde muito a palavra dieta, certo? Eles linkam a dieta a passar fome. E não tem nada a ver... Desculpa, eu vou falar um palavrão. Eu vou deixar tu falar, tá? Vou deixar. Mas não tem nada a ver o cu com a calça, pelo amor de Deus. E agora a Nicole vai explicar aí. A dieta derivou de uma palavra grega que significa modo de alimentar-se, uma forma de se alimentar. Então, não tem nada a ver com a restrição. Usou-se o termo por causa disso. Mas aí agora eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu tive um período de atuação em hospital e aí a gente chama a dieta pelo modo de alimentar-se. Então, eu vou ter o meu paciente X que ele vai ter uma dieta líquida, porque o modo da alimentação dele vai ser líquido. Eu vou ter um paciente que vai ter uma dieta hiperproteica, porque o modo da alimentação dele vai ser rico em proteínas. Mas dieta é só a forma como tu te alimenta, né? Existe a outra palavra que eu acho mais legal que o pessoal joga, que daí é fazer regime, porque daí tu está num regime, né? Tipo regime de prisão, assim, né? Daí tu tá indo de regime. Mas, assim, eu acho que a gente não tem que seguir dietas, mas a gente tem que buscar ter um estilo de vida, né? Viver de dieta não vai te resolver. Dieta, né? Viver de regime não vai te resolver. Tu tem que fazer aquilo por prazer, porque é hábito, porque é intuitivo. Igual o Victor falou, olha, hoje eu como de 3 em 3 horas, eu tenho uma noção do que eu vou comer, eu já sei de que forma eu vou me alimentar. Essa é a dieta dele, é o modo dele se alimentar, mas ele não vive de regime. Tu não passa fome, né, Vitor? Nunca. Meu Deus do Não, céu. então, Não. não vive de regime, mas a dieta dele é essa, o modo que ele se adaptou a se alimentar é dessa forma. É ele, de repente, outras pessoas vão se alimentar e vão se sentir mais confortáveis em outros modos de se alimentar, em outras dietas, não em regime. Não, não. Que show, que bacana, Nicole, que bacana. E volto a afirmar, né? Eu questão de tu fazer essas respostas vindo de um profissional se torna mais concreto as coisas, né? Eu tenho alguns dados aqui que eu anotei aqui no meu quadro que fica, eu tenho um quadro que fica na minha frente aqui, né? Eu anotei e isso acho que deixa bem claro, porque são dados da OMS e do IBOP. O IBOP é o censo, eles fazem o censo nacional e no último censo simplesmente saiu que, ouçam, a Nicole deve saber esses dados. 98% da população brasileira, tá, tem insuficiência de alguma vitamina. Ou de várias vitaminas. 98%. E aí vem o segundo dado. 92% da população brasileira não consome frutas com frequência. E a gente vive num país tropical, onde é rico em frutas. E aí vem de encontro, né, Nicole? A tudo isso que a gente fala. A procura do industrializado, a procura da mágica, a procura da facilidade, a procura do, meu Deus, o que que tu fez que eu também quero fazer? E esquece que o Vitor é o Vitor, a Nicole é a Nicole, a Suelen é a Suelen e a Joana é a Joana. Que a gente é individual, que a gente tem as nossas particularidades. Esquece isso, né? Nicole, eu quero te agradecer de coração, tá? Eu tenho certeza que eu vou te chamar em outras oportunidades de novo, tá? Pra gente falar. Até tu pode trazer alguns assuntos que tá bombando por aí pra gente trazer, tá? Que eu acho que é bastante interessante. No começo, antes de tu entrar, eu comentei que a gente fica chateado, né, Nicole? Quando a gente vê pessoas nas academias vendendo planos alimentares,
pessoas nas academias que nunca chegaram perto de uma faculdade, instruindo pessoas, às vezes, com problemas articulares, com problemas na coluna. E essas pessoas fazendo o papel do profissional da educação física, fazendo o papel do profissional da nutrição. E a gente passou por todo um estudo, por especializações por dentro de hospitais, para conseguir ter um embasamento, para a gente conseguir passar de uma forma real e concreta como que funciona o nosso corpo. E isso que é legal de poder ter a oportunidade de estar aqui comigo. E eu quero sim te trazer em outras oportunidades para a gente falar de outros assuntos relacionados à nutrição. Vou te deixar tu se despedir da galera aí. Então, tá bom. Eu agradeço primeiro o convite, né? Achei muito interessante poder estar aqui esclarecendo essas dúvidas. São perguntas que a gente escuta sempre e nem sempre tem a oportunidade de alcançar tantas pessoas e sanar essas dúvidas, né? Para que eles saiam, né, tranquilos, retirando essas crenças, esses mitos que se escuta, né, do blogueiro ou do cara que tá lá na academia vendendo, falando que não sabe, né, na loja, enfim, que não tem um conhecimento técnico, né? Que nem tu disse, a gente se prepara para isso, né? Alguém que não tem um conhecimento técnico, que leva e deixa a nossa sociedade aí hoje apavorada, com medo do nutricionista, com medo da academia, com medo de mudar a alimentação, de mudar porque vai ser caro, porque vai ser difícil, porque eu vou passar fome. E não tem nada disso. Então, eu agradeço a oportunidade de poder iniciar esse processo de desconstrução de crenças que a gente tem. E me coloco à disposição, né, para as outras oportunidades que eu tenho certeza que surgirão. Que Então, bom. obrigado a todos que estavam aí assistindo também. Parabéns. Gente, eu vou deixar a Nicole aqui comigo, vou aproveitar e me despedir também, tá? Gente, muito obrigado pela participação de todas vocês. É sempre gostoso ter a oportunidade de estar aqui com vocês, a galera do Insta que acompanhou no Insta, pelo menos conseguiu escutar. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado. Eu sei que tem muita gente que acaba assistindo depois, tá? Assistam, vai ficar bem legal. Não esqueçam que amanhã eu tenho um compromisso marcado às 6h45 da manhã, tem treino do Simplifique Treino em Casa. 6h45, episódio 161, não percam o treino ou façam depois, tá? E também amanhã a gente tem mais um aquecimento para o intensivão do treinamento em casa às 20 horas. Ó, beijo grande, cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, que todos os dias eu estou cuidando mais um pouquinho da saúde de vocês. Beijo grande, meninas. Não esqueçam, compartilhem, compartilhem, compartilhem. É assim que o Facebook entende que vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Beijo grande. Obrigado, Nicole. Valeu. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.